Contar mais de 500 anos de uma história tão cheia de reviravoltas em só alguns minutos parece uma missão impossível, né? Pois é, mas é exatamente o que a gente vai tentar fazer aqui. E de um jeito que talvez você nunca tenha visto antes. A grande pergunta é essa: será que dá mesmo para a gente pegar meio milênio de história e resumir tudo em apenas 4 elementos? A resposta, por incrível que pareça, é sim. E o jeito como eles se conectam vai fazer muito sentido. E aqui estão eles: pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e café. Pensa neles não só como produtos, mas como os grandes motores que definiram cada capítulo da história do Brasil. Ok, vamos entender essa lógica. Pensa no Brasil como se ele caminhasse com 2 pernas. Uma perna é a economia, que desde sempre foi baseada no produto do momento. A outra perna é o poder político. E aqui está o pulo do gato. Na nossa história, quem controla a economia, controla o poder. Essas 2 pernas sempre andaram juntas. Então, bora começar pelo comecinho de tudo. A chegada dos europeus e o primeiro grande produto que, literalmente, deu nome para o nosso país. E olha que doideira, antes mesmo de pisarem aqui, Portugal e Espanha já estavam dividindo o mundo no papel com o Tratado de Tordesilhas. O Papa ajudou a traçar uma linha imaginária no mapa e disse: o que estiver a leste é de Portugal, o que estiver a oeste da Espanha. Como a gente vê aqui, um pedaço do futuro Brasil acabou caindo para o lado português. Aí, em 22 de abril de 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral chega na Bahia. A gente aprende na escola como descobrimento, mas essa é a versão contada pelos europeus. A verdade é que já tinha milhões de pessoas vivendo aqui. Então, mais do que um descobrimento, foi o começo de uma conquista. Nos primeiros 30 anos, Portugal nem deu muita bola para essa terra nova até descobrir o pau-brasil. Essa árvore soltava uma tinta vermelha que valia uma fortuna na Europa. Os indígenas faziam um trabalho pesado de cortar e carregar madeira e trocavam por objetos de metal, como machados. A exploração foi tanta que a terra de Santa Cruz virou Brasil. E aí os franceses também começaram a vir buscar a madeira, o que forçou Portugal a pensar: opa, é melhor eu ocupar esse território de vez, senão vou acabar perdendo. Com a colonização para valer, o Brasil entra numa fase completamente nova, movida por 2 produtos que criaram fortunas gigantescas e, ao mesmo tempo, uma tragédia humana sem tamanho. O grande motor da economia da colônia foi o açúcar, plantado naquelas fazendas enormes, os engenhos. Para fazer essa indústria girar, os portugueses trouxeram milhões de africanos à força, escravizados. E esse dado aqui é chocante. O Brasil, sozinho, recebeu quase 40% de todas as pessoas escravizadas trazidas para as Américas. É um número que define muito da nossa formação como povo. Claro, toda essa riqueza do açúcar chamou a atenção de outros países. Os holandeses invadiram e dominaram o Nordeste por um tempo. O governante deles, Maurício de Nassau, chegou a transformar Recife numa das cidades mais modernas das Américas. No final, eles acabaram sendo expulsos em uma série de batalhas que, para muita gente, foi onde começou a nascer um primeiro sentimento de ser brasileiro. No final do século XVII, com o negócio do açúcar já em baixa, a sorte de Portugal muda de novo. Bandeirantes encontram ouro no interior do país. Isso deu início a uma verdadeira corrida do ouro. A população na região, que passou a se chamar Minas Gerais, explodiu. A sociedade ficou mais urbana e o centro econômico do país se mudou todo para o sudeste, tanto que a capital da colônia foi transferido de Salvador para o Rio de Janeiro só para ficar mais perto das minas. Com tanto ouro saindo, Portugal começou a cobrar mais e mais impostos, o que gerou revolta. E foi daí que nasceu a Inconfidência Mineiro. A gente aprende que eles eram heróis lutando pela liberdade, mas a realidade é um pouco mais complicada. Era, na verdade, uma elite que não queria pagar impostos, não tinha nenhum plano de acabar com a escravidão e só queria a independência de Minas. No fim, Tiradentes, que não era dessa elite, acabou virando o bode expiatório e foi o único executado. E então, uma confusão lá na Europa muda tudo por aqui. Napoleão Bonaparte invade Portugal e a família real portuguesa faz o impensável, pega suas coisas e foge para o Brasil. De uma hora para outra, o Brasil deixa de ser só uma colônia para se tornar o centro de todo o Império Português. O século XIX foi uma verdadeira montanha-russa. Pensa só, começou em 1808 com a chegada da família real. Depois, em 1822, veio a independência. Aí tivemos um período bem estável com Dom Pedro I, seguido pelo longo e mais estável reinado de Dom Pedro II. E o século terminou com 2 eventos que viraram tudo de cabeça para baixo de novo. A abolição da escravidão em 1888 e logo no ano seguinte, em 1889, a proclamação da República. Foi uma coisa atrás da outra.
Em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro teria recebido ordens de Portugal para voltar correndo para lá. A resposta dele entrou para a história com esse grito dramático. Agora a parte curiosa da história. A cena real foi bem menos glamurosa do que aquela pintura famosa que todo mundo conhece. Historiadores dizem que Dom Pedro não estava num cavalo imponente, mas sim numa mula, e, bem, estava passando por alguns problemas digestivos. Pois é, a história às vezes é bem mais humana do que a gente imagina. Com a independência resolvida, o Brasil precisava de um novo motor econômico. E ele veio na forma do nosso quarto produto da lista, o café. A produção de café explodiu principalmente em São Paulo e criou uma nova elite poderosíssima, os barões do café, que logo iriam querer também o poder político. Foi justamente a ascensão desses barões do café, junto com o desgaste do império com os militares e a abolição da escravidão, que levou a mais uma mudança radical. O Brasil se tornava, então, uma república. A primeira fase da República ficou dominada por um grande acordo entre as elites de São Paulo, os produtores de café, e de Minas Gerais, os produtores de leite. O poder se alternava entre eles. Basicamente, um presidente paulista apoiava um mineiro, que depois apoiava um paulista, e assim eles mantinham o poder sempre nas mãos dos mesmos grupos. Esse acordo foi quebrado pela Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. E a era Vargas foi longa e cheia de contradições. Por um lado, ele criou leis trabalhistas super importantes, ficando conhecido como o pai dos pobres. Por outro, governou como um ditador durante o período do Estado Novo. Anos depois, ele voltou eleito democraticamente, mas seu governo terminou de forma trágica com seu suicídio. Depois de Vargas, o Brasil viveu um período de enorme instabilidade política, bem no auge da tensão da Guerra Fria. Em 1964, os militares, com apoio de setores conservadores da sociedade, deram um golpe de Estado. E ali começava um regime que duraria 21 anos. Com o fim do regime militar, a gente entra na nova república. E como o slide mostra, a nossa história recente parece seguir um padrão de altos e baixos. Tivemos o Collor, primeiro presidente eleito diretamente, que sofreu impeachment. Depois o Fernando Henrique Cardoso, que acabou com a hiperinflação com o Plano Real. Em seguida, os governos de Lula, marcados por programas sociais. E, por fim, a Dilma, que também sofreu um impeachment, dessa vez por causa das chamadas pedaladas fiscais. E isso tudo nos leva a essa metáfora poderosa que muita gente usa para descrever nossa história. Dizem que o Brasil parece um voo de galinha. Sabe quando parece que finalmente vai decolar, que vai dar um grande salto, alguma coisa acontece e ele cai de novo? É um ciclo de esperança e frustração. E assim a gente chega aos dias de hoje. Pau-Brasil, açúcar, ouro, café, os ciclos econômicos mudaram, mas a briga pelo poder continua. O que o futuro nos reserva? Bom, essa é a única parte da história do Brasil que ainda está em branco, esperando para ser escrita por todos nós.